Bem, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de uma matéria também diferente do canal. Nós vamos falar de processo penal. Vamos tratar isso aqui como uma aula introdutória, ok? E vamos tratar dos princípios do processo penal. Separei aqui um certo punhado, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, fazer um vídeo com um breve resumo, sobre essa aula de hoje. Bem, vamos lá. Princípio do devido processo legal. A supervisão ela é constitucional, quer dizer, eu tenho a Constituição, a Carta Magna, que vai determinar que para que haja um processo e que eu respeite ele, eu tenho que seguir as normas legais. Então, o devido processo legal implica dizer no seguir as regras que estão estipuladas numa lei. Então, o devido processo legal nada mais é do que as regras do jogo que estão determinadas dentro de uma norma e que devem ser seguidas. Sobre o juiz natural, outro princípio que também é envolto à Constituição e também é um princípio utilizado tanto no processo civil, processo penal, é o princípio básico. Quer dizer o quê? Bem, o juiz que iniciou a demanda, ele vai permanecer na demanda, salvo algumas hipóteses onde ele vai ser afastado, enfim, seja por impedimento, suspeição, ou então que ele teve alguma transição dentro da própria organização judiciária. E o outro prisma seria o tribunal de exceção, que é vedado no nosso ordenamento jurídico, que trata-se da criação de um tribunal específico para julgar atos pretéritos. Contraditório. O contraditório nasce da ideia de contraditar, contrariar toda vez que houver uma acusação, uma impugnação nova contra o indivíduo. O interessante do contraditório é que o contraditório, linha de regra, ele vai existir quando houver aquela imputação, pode-se exercer o direito de defesa ou o exercício de contraditar. Mas o contraditório vai permitir algo que a gente chama de contraditório diferido ou postergado, que quer dizer, ainda que se produza um ato em momento prévio, tu não pode fazer a imediação disso, quer dizer, tu não pode atuar de forma imediata sobre aquilo ali, mas no momento oportuno vai poder falar sobre. Exemplo, inquérito policial. Inquérito policial é uma peça administrativa. Não há petições de contraditório, não há impugnações sobre provas colhidas, por exemplo, provas que demandam certa urgência. Então, quando no processo, poderá ser impugnado? Sim, no momento oportuno. Então, nós vamos postergar o momento para exercício do contraditório. Ampla defesa e plenitude de defesa. Ampla defesa diz que dos meios inerentes à lei deve ser garantido todos eles para o indivíduo. Ampla defesa. E aí eu coloquei a diferença do plenitude de defesa. O plenitude de defesa está falando mais, não está falando mais, está falando exatamente dos crimes contra vidas que são julgados no tribunal do júri. Então, os crimes contra a vida que são julgados no tribunal do júri estão revestidos de plenitude de defesa. Quer dizer, além da ampla defesa, eu amplio isso para uma plenitude. Eu posso exceder os meios da própria ampla defesa. Então, é por isso que no tribunal do júri tu tem os debates orais, sustentações, que vão ser utilizados ali todos os meios possíveis de prova. Então, não é raro que tu vê um episódio do advogado dando mortal, fazendo firulas durante a defesa no tribunal do júri, porque ali se trata de plenitude, de gozo pleno, utilizar de forma plena a defesa, ok? Tanto que as nulidades são mais específicas, enfim, é diferente da ampla defesa, é mais amplo. Sobre o ônus da prova. O ônus da prova, via de regra, ele é inerente à acusação. Quem acusa, prova, ok? Bem, o ônus da prova, sendo via de regra da acusação, pressupõe que a defesa então vá se defender. Para que seja acusado, a autoridade do Ministério Público deve se revestir de todo o laço probatório suficiente para que haja uma devida acusação. Bem, existem algumas hipóteses que isso vai mudar um pouquinho. No caso das excludentes, a defesa que deve provar, me explico, legítima defesa, o excludente de ilicitude. Então, nesse caso, quem vai ter que se atrair para si a questão da defesa de demonstrar que não foi mero ato de matar, mas sim uma excludente de ilicitude, é a defesa. Quero que vocês se lembrem sobre uma posição majoritária, que é jurisprudencial, acerca dos delitos de receptação. Nos crimes de receptação, a parte acusada deveria demonstrar a origem do produto e trazer um laço probatório suficiente a demonstrar que ela não tinha como perceber se aquilo ali era de origem lícita ou ilícita. Bem, eu pulei aqui um princípio. Situação jurídica de inocência. Esse princípio é interessantíssimo.
Ele diz que o réu não vai sofrer as sanções do processo penal, salvo quando do fim dele. Quer dizer, ele não vai cumprir pena, ele não deve cumprir a pena, salvo quando do fim do processo. Bem, isso a gente já viu que não está mais sendo seguido dessa forma, mas que há uma mitigação, uma mensuração sobre isso. Mas que ele existe, ok? Bem, nemo tenetur se detegere, ou nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ok? E quando a gente fala de não produção de provas contra si mesmo, a gente já vai direto pensando na questão da embriaguez, né? Só que, olha, para com esse negócio de embriaguez, esquece a tua cervejinha e presta atenção aqui. O silêncio, quando a pessoa fica calada, ela justamente está utilizando o nemo tenetur se detegere. Por quê? Porque ela não é obrigada a falar para produzir provas contra si mesma. Tranquilo? Show! Isso daqui é uma previsão que nós temos tanto no Pacto de São José da Costa Rica, quanto é uma questão extrínseca do próprio Código de Processo Penal e da Constituição. Bem, artigo 198, falando do silêncio do indivíduo, do acusado e a ausência dele. Bem, o silêncio do acusado não importa como fundamento de validade para a sua condenação. Então tem que ser modulado o artigo 198 para dizer que ele ficar quieto não quer dizer que ele está sendo condenado, não, mas que é um exercício, é um gozo do direito de não produzir provas contra si mesmo. Então o juiz não pode pautar-se única e exclusivamente sobre o silêncio do acusado para condená-lo. A ausência do acusado não pode valer-se como fundamento de autoridade para embasar uma decisão de condenação. É um direito dele também se quedar ausente. Por quê? Porque o interrogatório é um meio de defesa, é um meio de prova da defesa. Então, o interrogatório, o acusado pode virar e falar assim: não vou responder ao juiz, não vou responder ao Ministério Público e vou responder somente a minha defesa. Ele pode fazer isso sim. Agora, sobre uma questão controversa e que há posicionamentos distintos e eu respeito, mas a questão do direito de mentir e a questão da mentira sobre a identificação. Bem, a questão da mentira, no nosso ordenamento jurídico, não há o crime de perjúrio, que é aquele que mente em juízo. Não há esse crime. Então, por si só, entende-se que, ampliando o não produzir provas contra si mesmo, ele também poderia, de certa forma, mentir. Isso é muito comum quando a gente vê a questão da negativa de autoria. O cara vai lá e nega: não participei de nada. Está negando? Ele podia ter ficado em silêncio, mas não, ele negou. Então, ele sai daquela situação do silêncio e ele vai lá e fala que não realizou. Ele está mentindo. Isso vai importar em uma pena para ele? Não. Então, o fato de não importar, não ter a tipicidade sobre essa questão do silêncio, da mentira, o ordenamento jurídico entende que seria possível o direito de mentir. Okay? Agora, e se esse direito de mentir é absoluto? Negativo. Ele não pode virar e falar assim: meu nome é Felipe Rossi, ele não pode falar: meu nome é Josafá. Não. Porque se eu mentir sobre a minha identificação para uma autoridade policial, eu incorro no crime de falsidade ideológica. Então ele não pode mentir. Bem, sobre a vedação da revisão pró-societária. Não é permitido no processo penal de que após o trânsito em julgado, ou seja, após o fim do processo, que haja uma revisão daquele julgado em prol da sociedade. Me explico. O Ministério Público não pode pedir uma revisão criminal. Ele não pode tentar rebuscar aquele processo todo depois por uma prova que apareceu ao fim do processo para tentar condenar o indivíduo. Negativo. Mas é permitido ao acusado, ao réu, a revisão criminal. Porque naquele momento apareceu algum elemento que não for achado durante a instrução do processo e que pode reverter a situação dele. Então é permitido. Bem, prova ilícita. Via de regra, a prova ilícita atrai para si a teoria da árvore dos frutos envenenados. Quer dizer, se nasceu de uma prova ilícita, aquele inquérito policial, uma escuta telefônica determinada de forma ilícita, desenvolve um processo penal, a consequência daquilo ali está contaminada. Okay? Então a gente fala que a árvore dos frutos envenenados é justamente quando aquela sementinha foi plantada de maneira ilícita e aí tudo aquilo está abarcado de ilicitude. Agora veja bem, existe uma discussão doutrinária sobre o uso da prova ilegal e como que foi achada essa prova. Veja bem, se o acusado sabe que não cometeu crime, está sendo acusado de determinada situação
e ele sabe da existência de uma câmera que prova que ele estava no local X na hora X, e aí ele foi lá e torturou o cara para achar essa gravação. Essa prova, por suposto, foi atingida por meio de tortura. Tortura é crime, sabemos. Então, o que foi oriundo daquela tortura, ilícito. Mas era possível achar essa prova? Era possível. Essa prova por si só, ela está contaminada, adulterada, algo do tipo? Não. Então, ainda que o meio tenha sido utilizado dessa forma, essa prova vai trazer para o processo penal uma verdade real. Então, eu não estou falando que o fim justifica o meio, mas que nesse caso, essa prova pode ser utilizada para absolver o réu. Existe uma discussão doutrinária sobre isso, é super interessante, mas via de regra, essa prova que não foi adulterada poderia ser utilizada. O que é diferente de uma prova que foi utilizada também de forma ilícita, mas para condenar o réu. Aí não é possível. Bem, existe ainda a questão da descoberta inevitável e da fonte independente. Digamos que eu fui na casa de alguém, eu tinha um mandado de busca e apreensão, e aí eu comecei a fazer ali uma varredura. Só que em determinado momento, percebeu-se uma situação distinta, onde exigiria que eu tivesse uma maior ênfase, por exemplo, para quebrar alguma coisa. E aí eu percebi que aquela prova que vai surgir ali, ela não tinha sido discutida, não tinha sido ventilada, mas que em algum momento o policial foi lá e desceu o cacete num dos acusados para falar do que era aquilo ali, por que estava achando muito estranho. Então assim, aquela prova, quando do momento de uma busca mais acentuada, ela iria ser achada de forma inevitável. Quer dizer, eu fui lá cavar e aí em certo momento houve ali uma certa confusão, uma modalidade de agressão, mas aquele terreno estava mexido. Então estava fazendo uma varredura para um crime Y, por exemplo, drogas, chegou lá, o cachorro estava lá também, acharam estranho o negócio ali e aí foram pegar e deram o cacete no cara para falar o que ele estava escondendo. E aí o cara vai lá e fala que tinha um corpo enterrado ali. Bem, em que pese o objetivo inicial era a busca de drogas, em que pese ter acontecido essa ilegalidade no ato da busca e apreensão, o ambiente, provavelmente, ele já iria por si só demonstrar que aquilo ali iria ser achado. Então era inevitável, seria uma descoberta inevitável, independente de iria se alcançar aquilo ali. Então essa ilicitude, ela é superada para afastar a ilicitude da descoberta da prova. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, enquanto eles estavam lá, eles já tinham até às vezes estranhado aquilo ali, iria ser descoberto. Então eu conseguiria afastar a questão da ilicitude. E a questão da fonte independente é que, em que pese o ato ter sido contaminado no processo, então eu tenho o ato, o processo, ele tem uma ilicitude na sua origem, só que um dos ramos dentro do processo, outras provas que foram colhidas, não derivam exclusivamente daquela interceptação telefônica que foi legal, mas eu tenho outras provas que surgiram e essas provas não têm nada a ver com a interceptação telefônica ilícita. Por exemplo, apareceram contas, apareceram não sei o que, isso daí foi tudo lícito. Então, ela sendo de forma independente, ela não fica contaminada por aquele ato ilegal inicial. Então, tem que olhar qual é a consequência jurídica daquilo, e aí o princípio que também a gente já tem gravado, do par de nullité sans grief. Acho que fala assim, meu francês horroroso, mas deve ser por aí. Bem, da imparcialidade. Bem, o juiz deve ser imparcial. Mas ele deve pleitear aqui pela isonomia das partes, ok? Deve manter a paridade de armas, deve dar condições de que tanto a acusação quanto a defesa estejam nivelados. Então a gente fala isso da paridade de armas, tem que ser tratado de maneira isonômica. Justamente por quê? Porque quando eu falo de verdade no processo penal, eu tenho uma verdade que a gente diz de formal, daquilo que está dentro do processo, e eu tenho verdade real. O processo penal busca a verdade real, porque o bem jurídico tutelado e discussão ali é a liberdade do indivíduo. Então, nesse caso, se prima pela verdade real e não pela verdade meramente processual formal, ok? Bem, e aí eu coloquei mais alguns princípios da oficiosidade, quer dizer, quando necessário a atuação do juiz, ele vai realizar os seus atos de ofício, ou seja, sem a provocação da parte, ele deve realizar os atos de ofício quando forem inerentes a ele.
Sobre o princípio da obrigatoriedade, a ação penal, via de regra, ela é pública. Então, quando iniciados atos, ela se torna obrigatória. Então, ela deve seguir porque o interesse público, a indisponibilidade dessa ação passa a valer-se. Então, ela foi iniciada, inclusive vem aqui da própria disponibilidade e obrigatoriedade, comecei o procedimento, ele deve seguir até o fim. Ainda que no fim absolva, exato, ainda que no fim absolva. Da obrigatoriedade, quer dizer, ele deve agir quando provocado. Então é obrigatório, porque novamente o interesse é público, ele é indisponível, ele inicia-se e finaliza, simplesmente não pode ter dispensa. Pode ser que ele finalize por não aceitar uma denúncia? Sim, mas ele deve fazer isso de maneira regular, de maneira formal. Ele simplesmente não pode virar e falar assim, isso não é, falou, valeu, cortou o processo. Não. Tem que fazer todo o trâmite até para absolver ou para não aceitar uma determinada denúncia. Bem, impulso oficial. Impulso oficial também é um princípio geral previsto no Código de Processo Civil que diz que o judiciário deve estar estimulando o caminhar do processo. O processo é provocado pelo Ministério Público e que ele não é detentor da ação, porque é a sociedade que é detentora da ação, o Estado que é detentor da ação, diferente do direito americano. Então, ele foi provocado por meio de uma denúncia e ele vai caminhar por impulso oficial, ou seja, o judiciário tem o dever de estar dando seguimento nisso daí. Motivação das decisões. Artigo 93 da Constituição, salvo engano, inciso 9, salvo melhor juízo, que diz que as decisões devem ser motivadas. Perfeito. A motivação das decisões é um preceito constitucional, está escrito no Código de Processo e é basicamente a regra para a sentença. A motivação, ela não pode estar atrelada a somente questões inquisitoriais, ela faz do inquérito. Ela tem que estar constituída de elementos suficientes para chegar ao resultado da sentença. Então eu não posso falar, eu não gosto da cara dele porque eu não gosto, acabou, então ele está condenado. Ou então falar que nem os vídeos do Portas do Fundo, que está lá assim, é pobre, é homossexual, não sei o que, e vai condenando simplesmente pelo bem querer. Não, ela tem que ser motivada, tem que ser fundamentada na norma brasileira para que se haja então uma devida sentença. Caso essa decisão não esteja levada na motivação, ela não teria para si a efetividade que busca o processo como um todo, ok? Bem, livre convencimento motivado. O juiz ele vai utilizar os elementos que foram colhidos no processo para fazer a sua motivação e está decidindo. Isso é importante junto com a motivação da decisão, porque em que pese diferentes tipos de argumentação, ele pode pegar aqui, entender razoável frente a todo o laço probatório e fazer a sua decisão. Então, livre convencimento motivado é atrelado à conjunção dos elementos probatórios para que se chegue ao resultado final. Lembrando que não pode haver uma decisão única e exclusivamente sobre os elementos colhidos na fase inquisitorial. Eles devem ser comprovados em juízo, devem ser repetidos em juízo, e aí então o juiz pode fundamentar a decisão deles, pautado nesse conjunto de laço probatório, mas nunca somente em inquérito. Okay? Bem, sobre o duplo grau de jurisdição, outra vertente que a gente chama de princípio extrínseco, ou seja, não está escrito ali diretamente, mas é uma questão real dentro da nosso ordenamento jurídico brasileiro, também foi apreciado pelo Pacto São José da Costa Rica, que diz que é garantido ao réu que a sua demanda seja apreciada por instância superior. Então, se for já direto no tribunal, que aí eu possa recorrer para um tribunal superior. Se for no juiz singular, para o tribunal. E se for no STF, entende-se que o duplo grau de jurisdição existe quando a apreciação de uma turma, 3 ministros, possa ser apreciado por um colegiado, pelo pleno, ou seja, pelos 11 ministros. Ok? Bem, sobre o indúbio pro réu, na dúvida pelo réu ou favor do rei. Presume-se que o réu ele é dotado de inocência, estado de inocência, e que o processo penal prima por uma verdade real. Então, se eu tiver dúvida sobre a plena convicção de que aquele réu realizou os atos, então o indúbio pro réu, a dúvida afasta a condenação do indivíduo, porque eu não posso afirmar com certeza que tenha sido ele. Então, na dúvida, eu absolvo o réu. É melhor ter um condenado solto do que um inocente preso. Ok? O indúbio pro réu vai ser afastado quando? Vai ser afastado na primeira fase do Tribunal
do júri, porque ali eu estou falando de indícios de autoria e indícios de materialidade, ok? Então, ali rege o indúbio pro società, na dúvida pela sociedade. E aí os juízes leigos que vão decidir se o réu ele deve ser condenado ou não. Mas é a excepcionalidade que nós temos. Via de regra, na dúvida, absolve-se o réu. No direito americano, reasonable doubt. No caso da dúvida razoável, se absolva o réu. E por fim, a razoável duração do processo, que o processo não deve correr nem rápido demais, nem lento demais. Ele deve ser efetivo, ok? Bem, hoje é só então, falamos bastante aí, até a próxima.